Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live e hoje a gente vai falar de teatro, a realidade do teatro brasileiro, né, que tá paralisado desde metade de março por conta da pandemia, paralisando também as atividades profissionais de atores, atrizes, técnicos, gente que faz o espetáculo acontecer em cima e atrás dos palcos. O meu convidado também vai analisar como a sociedade brasileira tem encarado a cultura, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e de que forma a gente pode disputar essa narrativa para lembrar tanta gente que a cultura é fundamental em qualquer país que se pretenda sério e civilizado. O meu convidado também está envolvido numa montagem experimental online, uma peça pela internet, em que o público tem todo o poder de decisão. É isso mesmo. Meu convidado é Charles Fricks, um dos atores mais premiados do teatro brasileiro. E a conversa começa agora. Oi, querido. E aí, Muca? Tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo jóia. Peraí, deixa eu só ligar uma luz aqui que está escuro. Só um momento. Esse está melhor. Agora sim, perfeito. Charles, querido, obrigado por topar conversar com a gente nessa noite aqui. Prazer ter você com a gente aqui. Nossa, obrigado a você pelo convite, pela lembrança e para poder divulgar teatro. E sempre muito, muito importante assim, a gente ter um espaço para poder falar de cultura, para poder falar de teatro, né? Sobretudo em um momento como esse, sempre, né? Mas em momentos como esse, então, é muito, muito bom, muito gratificante e muito feliz. Obrigado. Imagina. Para começar, a pergunta que eu faço para todos os convidados: como é que têm sido os seus dias nesse período de isolamento social, hein? Rapaz, no começo foi bem difícil, assim. No começo, eu falo lá em março, porque, enfim, eu estou distante da minha família, dos meus pais, eles moram no Espírito Santo, e fiquei preocupado com aquilo, fiquei pensando as piores coisas sobre tudo, né? O cenário inteiro que a gente está vivendo. Uma doença nova, você não sabe como reagir, como se proteger direito, sem falar das fake news que ficavam bombando, né? No virtual. E porque é tudo muito novo, então você não sabe a que ponto vai chegar, e a gente está vivendo um horror, né? Agora eu vi 1.200 mortos em 24 horas no Brasil, não para, são mais de 1.000 todo santo dia. Então, assim, é um horror, mas aquelas 3 primeiras semanas foram as piores para mim, por isso, você não sabe quanto tempo você vai ficar de quarentena, o ano inteiro, são 2 meses, como se programar. O teatro foi fechado no dia 13 de março, fecharam os teatros no Rio de Janeiro, de uma hora para outra, assim, que era isso, era uma guerra, né? Uma guerra contra uma coisa que você não sabe o que é. Então, fechou tudo de repente, é muito assustador tudo, né? E eu peguei Covid, acabei pegando. Ah, você teve? Eu tive, peguei em final de abril, isolado, saindo só para ir no supermercado, saía uma vez por semana, 2 no máximo, para ir ao supermercado, descer com o cachorro no próprio próximo, e peguei. Eu não sei se foi por conta disso, por ter ou no elevador ou no supermercado, mas teve um dia, depois de muito relutar, eu tive que ir ao dentista, porque quando começou a pandemia, tinha acabado de quebrar uma obturação minha no dente. E estava abrindo, eu falei, cara, isso vai virar canal, isso vai virar canal. Eu lembro que eu tive uma dor de dente uma vez horrorosa, eu fiquei com medo de ter isso de novo, porque eu não conseguia dormir. E aí eu fui no dentista no dia 20 de abril. Eu lembro o dia 20 de abril. Só que eu estranho que tenha sido um dentista, porque no dia 21 eu comecei a ter o sintoma. Ah, achei não que foi. ficou rápido. Então você não, né? Então não foi. Ou seja, eu não sei onde eu peguei. Mas eu fiquei uns 10 dias assim com sintomas. O último sintoma que veio foi a falta de paladar e falta de olfato primeiro e perda de paladar, assim. Mas foi isso, sintomas leves, dor de cabeça, uma dor de barriga no primeiro dia, enjoo, enjoo, dor de cabeça, mais isso, e a perda de olfato. Então foi super leve comparado a tantas coisas que a gente vê aí. Bom, Não tive eu nem febre. Pois é, eu nem sabia. Que bom que você está bem, Charles, porque É, assim, é meio loteria, né? A gente não sabe. O horror dessa doença é exatamente esse, porque é, mesmo quem tem histórico de atleta pode acabar se complicando muito, né? Enfim, a gente sabe muito pouco sobre essa doença. Que bom que tudo correu da melhor forma para você. Agora, profissionalmente,
como é que essa pandemia se abateu sobre a tua rotina? Você tava em cartaz, você estava se ensaiando alguma peça, estava escalado para alguma produção? Como é que estava a tua vida? Porque a gente sabe que o impacto é devastador, para tudo, né? Não, eu não estava em cartaz, mas a gente, na Companhia dos Atores de Laura, né, a gente está ensaiando já há algum tempo um processo de estudo. Já tem quase 2 anos assim, o processo de estudo, um chamado Fronteiras Invisíveis, que é um projeto que já se transformou em várias coisas por conta de tudo que a gente está vivendo no país e no mundo. Assim, no começo era uma ideia, depois foi se transformando. Pode ser qualquer coisa. A gente está no momento em que pode falar sobre. A gente quer falar sobre o que está acontecendo. Só que o que está acontecendo muda a cada semana, né? Então a gente está nesse dilema e querendo falar sobre muita coisa. Então a gente estava nesse processo de ensaio. Nos encontrávamos uma vez por semana, que nós temos os nossos encontros semanais de treino na Companhia Atores de Laura. E a gente já estava há algum tempo e trazendo já algumas cenas possíveis para o processo quando parou tudo. Aí parou tudo, a gente ficou uns 2 meses só encontrando virtual e aí a gente começou a encontrar virtual também para ensaiar. Então a gente está no momento de ensaio virtual até para apresentar um processo pela internet em setembro. A gente deve fazer 4 domingos de setembro, apresentar um work in progress, uma peça do que pode vir a ser, nada definitivo, mas o que a gente trouxe até agora, o que está trazendo agora nesse work in progress virtual da pandemia. A gente está levantando cenas para apresentar, que vai chamar Fronteiras Invisíveis. Então, mas, desculpa, acabei não respondendo a tua pergunta. Não, E super aí, respondeu, era essa atividade. Era essa uma das atividades, e aí vem a pandemia e suspende tudo. Vem a né? pandemia, suspende tudo, mas assim, eu ia em março, no início de março, final de março, eu ia começar a gravar a novela das 6, a nova novela das 6. E parou tudo. 2 semanas antes de começar a gravar, na semana que fecharam os teatros, foi tudo de uma vez só. Então, assim, graças a Deus, eu ainda tenho isso de ter sido contratado no exato momento da pandemia. Coisas que eu vejo amigos talentosíssimos, estou falando sem falar nos técnicos de teatro, mas que de uma hora para outra não entrou nada em teatro, nada. Imagina as pessoas que não trabalham com isso, na área, né? Como é que é você ficar 4, 5 meses sem entrar nada, só conta chegando. Então isso dá muita dor. Assim, eu vejo incentivos da PTR, e acho que tem outros que agora eu vou esquecer, mas a PTR arrecadando fundos para distribuir para os profissionais de teatro, que é muito bacana. Tem projetos de solidariedade incríveis acontecendo. Assim, isso foi muito bonito de ver, dá uma esperança. Mas assim, é muito triste, é muito triste. E agora, assim, ensaiando essa volta devagar por aí, né? Vamos falar disso mais para frente. Por outro lado, você falou do trabalho, do Work in Progress lá na Companhia Atores de Laura, vocês têm desenvolvido, e você falou assim, a gente quer falar de tudo o que está acontecendo. E é exatamente isso, por saber que você tem esse perfil de falar, de discutir as questões atuais, eu acho que esse papo fica ainda mais rico. Inclusive, Charles, eu estava tentando lembrar como é que a gente se conheceu virtualmente, e eu acho que foi ali por 2013, a gente passou a se seguir naquela época daquelas manifestações. Muita gente tuitava muito, e a gente, eu já meio desconfiado de que aquilo não ia dar bom, como a galera fala hoje em dia. E acho que a gente passou a se seguir exatamente naquela época, né? Já com o começo de uma efervescência política que já sinalizava para alguma coisa esquisita, né? Que acabou se confirmando. Pois é. E nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente tem uma face muito triste de tudo que está acontecendo, que é uma parte significativa da população comprar uma narrativa que coloca a arte e os artistas como inimigos da sociedade. Como se vocês fossem aproveitadores, né? Mamadores da teta, aquela história toda que a gente ouve o tempo inteiro desde a campanha, desde antes da campanha de 2018. Como é que você explica, como é que você entende e como é que você explica o fato da gente ter um governo tão descaradamente inimigo da cultura brasileira, né? Como é que você tem sentido isso, Charles?
Eu não lembro também do início lá, 2013, como a gente se conheceu. Eu sei que foi virtual, alguma coisa daquilo ali. Eu fui enganado naquele 2013, inicialmente, ali naquelas manifestações. Eu participei, depois que a gente viu a merda que deu. Então, tenho raiva daquilo, mas, enfim, estávamos lá. Mas, graças a Deus, eu vi logo o horror que estavam criando naquele momento. Isso não é, isso é um projeto, né? Demonizar os artistas, demonizar os jornalistas, isso é um projeto, isso é pensado, isso não é do nada, né? E a gente tem uma coisa nova que é a internet, né? É o virtual, é como que eles estão conseguindo usar isso para a seu favor e como que a extrema direita usa tão bem isso, né? Eu acho que os progressistas, talvez, lá à esquerda, e os progressistas em geral, talvez ainda não entendeu muito essa logística, porque a extrema-direita está usando isso de uma forma, entre aspas, brilhante, né? Porque é um horror como eles conseguem fazer. Então, eu até postei um trecho, um stories do Vale Tudo, da novela Vale Tudo, que está no stream, no Globoplay, e como é assustadoramente atual uma novela que foi feita em 88 e está falando de coisas. Tem uma cena do Daniel Filho, dele falando, não dão valor aos artistas, aqui no Brasil não dá valor ao artista, lá fora é muito melhor. O Chico Buarque, estão boicotando o Chico Buarque. Ele fala isso em 88. Estão boicotando o Chico Buarque. Então, assim, e hoje, vendo hoje, é um projeto, né? É um projeto de você tirar o holofote. Porque que acontece? Os artistas têm um holofote, né? O artista tem um holofote. A pessoa, no caso, os artistas mais conhecidos, vai falar alguma coisa, as pessoas ouvem, querem saber o que aquela pessoa está pensando. Então, isso pode influenciar algumas pessoas. E essas pessoas que não querem isso, que querem pensar de outra forma e não aceitam uma forma diferente de pensar, não gostam disso e querem aniquilar qualquer discurso diferente dele, quer metralhar, né? Quer metralhar. É a guerra de narrativas, né? Narrativas. Então, assim, eu vejo isso como um projeto. Eu não sei como reverter isso, eu não sou sociólogo. Eu sei que a gente usa o nosso trabalho para poder dar a nossa opinião, né? Mesmo quando você está escolhendo um projeto que é uma comédia, que não tem nada a ver, eu acho que o humor, quando a pessoa consegue fazer humor e usar humor de forma crítica, é genial. Eu acho muito... Quando falo genial, eu lembro de Adnet. O que esse cara consegue fazer é uma coisa impressionante, sabe? Há anos ele tem essa genialidade. Então, eu fico emocionado de ver as pessoas que trabalham humor e criticam de uma forma. A Maria Bopp. Estou louco para trazer a Maria aqui para fazer uma live com ela também. Poxa, vai ser incrível. Ela é muito interessante, muito interessante. Que são pessoas que desconstroem isso, né, e colocam uma forma positiva, usam o trabalho para poder falar coisas bacanas, interessantes. É muito inspirador. E é impressionante como os dois exemplos que você citou aí, como eles cresceram exatamente nesse momento de crise acentuada, né? O Adnet é um cara que eu admiro há muito tempo, mas assim, nesse período, fazendo vídeos em casa para o Globoplay, como ele parece que ele se apoderou, se adonou daquele discurso, daquela visão, e ele está ali cirúrgico, né? Todo dia você tem um petardo do Adnet, né? Impressionante. Virou um cronista, né? Virou um cronista desse momento. Exatamente, perfeito. Aquele cronista do jornal, ele virou o cronista do audiovisual do que está acontecendo naquele dia, naquela hora, e é muito rápido, né? Acontece a notícia aqui, você liga a internet, ele já está falando daquilo, e de uma forma brilhante. Não é só falar daquilo, porque não é só falar daquilo, é conseguir ter tempo de pensar à frente, eu fico muito impressionado com a Adnet agora falando dele, assim. A Tata Werneck também tem uma coisa de rapidez no humor, e é muito, muito bonito de ver. Agora, além disso que a gente está falando dessa disputa de narrativa, como você disse aí, dessa tentativa de aniquilar pessoas que têm discursos diferentes àquele que se pretende hegemônico, né? Porque não é, felizmente, ainda. A gente tem um momento em que o governo se coloca de uma forma
como a gente já falou aqui, inimiga, né, dos artistas, da cultura, e se recusa a criar políticas públicas para apoiar exatamente os trabalhadores e trabalhadoras desse campo, né? É muita gente, como você já sinalizou aí, não só atores e atrizes, técnicos, produtores, enfim, muita gente nessa cadeia produtiva, se a gente chamar assim, que está completamente desamparada. E a gente viu hoje, por exemplo, felizmente a Câmara, por exemplo, derrubou um veto de um projeto, Sim, exatamente, audiovisual, né? É de um isso? projeto de incentivo para o audiovisual que o presidente tinha vetado. Então, assim, é muito escancarado, né? E aí, você falou assim, eu não sei como é que a gente pode reagir a essa disputa de narrativas, a essa forma como a extrema-direita tem dominado esses recursos de produção de fake news e etc. Mas como é que nós, do campo progressista, podemos começar a fazer frente a essa agenda anticultura, por exemplo, né? Como é que a gente pode passar a defender a cultura, defender os artistas? Porque sem cultura não há um país, não há um povo, né? Vira um amontoado de gente e a gente dá outro nome que a gente quiser. Né? Eu quero ser mais otimista, assim. Eu sou pessimista em muitas coisas do que tudo que está acontecendo aí, então eu evito até falar de algumas coisas, até para não ficar passando pessimismo que de repente não é. Mas, por exemplo, quando vejo a vacina, né, agora tem várias possibilidades de vacina, eu tento me agarrar nessas coisas, trazer uma história, olha que bacana, vai ter vacina, né? Então eu tento também pensar no lado positivo do tipo tudo de ruim, tudo que é a extrema direita, que eu não sei inclusive por que não se usa esse termo extrema direita no Brasil, eu não entendo, porque a gente está vendo muitas características aí no Brasil acontecendo de extrema direita. Eu não sei porque toda essa agressão da extrema-direita provoca também uma reação muito bacana, de coisas muito, muito bonitas, assim. O movimento gay, os negros, direitos humanos, talvez o meio Indígena. ambiente, sabe? Acaba tendo que se unir de uma forma que, tipo, ou a gente se une, ou a gente vai sumir. Não vai sumir, mas é o que eles querem, né? Dizimar, né? Então, eu fico me agarrando nisso, nessa possibilidade de ter uma reação tão forte que tem uma contra-reação a isso também bonita e que vai perdurar, que vai deixar frutos. Assim como a pandemia, que é um horror, mas que talvez vai mudar um pouco o que vem por aí, nesse novo normal, isso é um outro assunto, mas talvez as reuniões vão ser mais virtuais, talvez nem todas as reuniões serão ao vivo, talvez teremos agora teatro online, mais teatro online, além do teatro ao vivo, uma possibilidade de teatro online. Eu fico querendo acreditar que os progressistas também vão conseguir, com tanta agressão contra, conseguir reagir de uma forma forte. Então, assim, tem aí torcer para a eleição dos Estados Unidos, no Trump não ganhar, isso aí é todo dia pedindo, tentar É um votar, mantra. tentar ir lá para votar, sabe? Essas coisas, assim. Então, porque assim, porque eu vi um comentarista falando, não, porque seria bom, não exatamente com essas palavras, mas seria melhor para o Brasil se o Trump ganhasse. Eu pensei, oi? Uma coisa é ser melhor para o Brasil, uma coisa é ser melhor para o presidente no atual momento. São coisas diferentes, entendeu? Porque, infelizmente, a gente está vivendo isso. São coisas diferentes, não vamos misturar isso. Mas eu quero acreditar nisso, que a gente, com o nosso trabalho, com você, chamando pessoas que talvez não tenham visibilidade numa grande mídia para falar coisas do sentimento progressista, eu com o meu trabalho de escolher trabalhos que falem sobre questões bacanas que a gente acha importante, e tantos outros aí, artistas e técnicos, né? Você citou aí os técnicos, que as pessoas que veem os artistas não têm noção da quantidade de pessoas que estão atrás dessas pessoas. No caso do teatro, é o operador de som, o operador de luz, o cara que montou o som, o cara que monta a luz, a pessoa que leva o lanche, sei lá. Por exemplo, isso é importante falar. Você foi super premiado pelo Filho Eterno, um monólogo incrível. Você estava sozinho em cena, às vezes a pessoa chega ali no teatro, compra o ingresso, senta e acha assim, nossa, ele sozinho faz isso. E não é. Quantas pessoas por trás daquela equipe que te deixavam confortável para entrar em cena
e dar aquele show que você dava, né? Ali, no monólogo ali, pelo menos 45 pessoas ali. Olha isso. Né? Porque eu estou falando da costureira, o figurinista, o assistente da costureira, e por aí vai, sabe? As pessoas não têm noção disso. Quando você falou também, né, do projeto, eu falei projeto, de acabar com o artista, eu falei de jornalista, é isso, porque as pessoas, o grande público, não tem noção da quantidade de emprego que gera uma obra de arte, né? Uma peça de teatro, um filme, uma exposição, a quantidade, já que as pessoas só entendem, muita gente só entende falando de dinheiro, falando de economia, aí parece que a economia da cultura no Brasil gera mais do que da automobilística, a economia automobilística. Então, olha só, vamos falar de economia de Guedes? Olha aí a importância. Já que só dão valor a isso, né? Vamos pensar, fazer conta, né? Pelo menos, né? Exatamente. Charles, pesquisando para essa nossa conversa aqui, eu descobri uma coisa curiosa. Curiosa, né? Eu não sabia. Eu não sabia que você tinha estreado na TV em Chiquinha Gonzaga. Na verdade foi... Bom, se falar de estreia, uma participaçãozinha em Malhação, que eu não lembro o ano, 90 e alguma coisa. Foi uma participaçãozinha em Malhação, que falava 2 frases, assim. Mas Chiquinha foi o primeiro trabalho que foi com a Companhia Torres de Lauro, inclusive. A gente foi contratado para fazer a parte teatral, que a Regina Duarte assistia, né? Ela fazia Chiquinha, ela assistia um espetáculo no Teatro Municipal em que ela relembrava a história dela, e aí começava a minissérie. E havia inserts ao longo da minissérie desses trechos dessa peça. E a Companhia Torres de Lauro, a gente foi contratado para fazer essas cenas. Foi muito, muito legal, foi muito bonito, foi muito emocionante. A minissérie é lindíssima, eu acho incrível o trabalho. E eu queria te perguntar exatamente sobre a protagonista. A Regina, ela uma atriz que todo mundo conhece, com a trajetória bem-sucedida que todo mundo conhece e admira. Ela acabou seduzida pelo bolsonarismo, apoiou o governo, apoiou o candidato, depois começou a apoiar o governo e aceitou um convite para participar do governo como secretária da Cultura. Fez uma passagem relâmpago e agora ninguém nem sabe se ela continua ou se ela já saiu do governo. A situação ficou super nebulosa, mas há já rumores de que ela estaria tentando se reaproximar para se reinserir no mercado depois desse flop, como a gente diz, que foi a passagem dela pelo governo. A minha pergunta é, como é que você imagina, assim, a clima? Porque eu fico pensando, como é que você senta, não só você, né, mas como é que os colegas, né, a categoria, senta para ensaiar, senta para conversar, ou vai contracenar com alguém que aceitou fazer parte desse projeto, que é um projeto que coloca como inimigos todos os demais representantes da categoria. É difícil, né? Delicado. É difícil. Eu cheguei a imaginar isso e não veio nenhuma solução na minha cabeça, porque a gente tem que falar de tolerância também, né? Agora, é porque, assim, uma coisa é aquelas pessoas que votaram, né? Acredita, não, é bom, tá falando de contra a corrupção, que legal, contra a corrupção, não é honesto, eu não recebi aqui no Zap aqui da família, olha só, que tem uma madeira de piroca no outro lá. Nossa, que absurdo, né? Uma coisa é uma pessoa assim, e que depois vê a cagada que fez. Outra coisa é uma pessoa, como até hoje, e eu estou falando em geral, inclusive, não estou citando só ela, mas em geral, que continua apoiando, dizendo que está certo tudo que está acontecendo, tudo que está fazendo. O desmatamento da Amazônia aumentando 34% acima do que era já alto no ano passado, entre tantas outras coisas. Então, isso é difícil da gente entender. O que passa na cabeça da pessoa, a que ponto de lavagem cerebral chega de uma pessoa continuar hoje a gente está aqui em agosto de 2020, de falar, não, que é legal isso tudo, que eu estou apoiando. É muito assustador. Então, eu acho que são 2 categorias diferentes, assim. Sim. Que eu fico irritado com a primeira categoria também. Mas a segunda é pior porque você não sabe. E agora,
são pessoas que a gente trabalha, não só ela, a gente trabalha com tantos outros, né? Você, imagino também, que tem trabalho com pessoas que pensam diferente. Novamente, uma coisa é pensar diferente, outra coisa é apoiar da forma que foi. Mas eu ainda quero acreditar, quero ser aquele poliana, como citando Vale Tudo de novo, quero acreditar sendo poliana, que ela vai ver o que ela estava apoiando mais à frente, sabe? Eu quero acreditar nisso, assim, porque eu não quero desejar mal a ninguém, eu não quero ter clima ruim em trabalho, sabe? Isso a gente tem que tentar entender, tentar, quem é amigo dela, dialogar com ela, né? Vem cá, algum amigo deve chegar e ajudar nesse sentido, né? A primeira reflexão que eu fiz é: não é possível que ela não tenha um amigo. Eu fiquei muito assim chocado, porque a gente não está falando de uma pessoa desinformada, pelo menos não era do meu conhecimento, uma desavisada, não é, uma pessoa que tem uma formação, que tem um histórico, que fez papéis. Enfim, não vamos ficar aqui discutindo a vida da Regina, a trajetória da Regina, mas foi muito chocante, tem sido muito chocante, não só ela, como tantos outros aí falando da minha área. Eu sempre digo para a galera que me segue, tá cheio de jornalista picareta tentando apoiar esse governo, se aproveitar, surfar na onda para ganhar view, ganhar like. E eu sempre faço uma campanha para que a galera não alimente, nem para criticar, nem para dar o dislike, porque isso também engaja nas redes sociais, né? O mecanismo é muito perverso. Então, assim, tá cheio de gente. Enfim, eu acho que talvez tenha uma dose de ressentimento, de querer ser aceito de uma outra forma. É muito difícil a gente conseguir entender certas figuras, a gente não consegue entender como é que se alinharam a tudo isso. Agora, nesse caldeirão todo que a gente está vivendo, amargo, tem a história da mamata, né? Acabou a mamata, acabou a Lei Rouanet, chora mais, aquela. Como é que você sente? O que você responde quando alguém escreve isso para você nas redes sociais? É porque virou uma conversa meio de papagaio, né? As pessoas vão repetindo frases igual papagaio. Não sabe nem o que houve e está repetindo aquilo. Você se depara com esse tipo de coisa ou não? Não, sabe que não, eu vejo nos amigos, assim, eu vejo amigos famosos que têm que ficar nesse discurso, assim. Comigo, não, confesso que, pessoalmente, eu não tive que ficar defendendo, não me lembro agora, estou tentando me lembrar aqui em algum momento. Que bom, Charles, porque deve ser um desgaste. Não, deve ser terrível. Eu vejo dos amigos, assim, não vou citar nomes, mas, caraca, que paciência que a pessoa tem que ter, sabe? É porque é isso que a gente estava falando no começo. Isso é mais comum, eu acho, do que parece. Tá, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que é melhor. Fui uma vez visitar uma vizinha que Natal, encontro de família, né? Vizinha, não sei o quê, como é que tá lá no Rio? Tá bem, o que você está fazendo? Não, estou em cartaz, estou trabalhando com isso aqui. Não, está trabalhando com o quê? Isso agora, tem 4, 5 anos. Meu Deus. Entendeu? Essa é a mentalidade da grande maioria. É porque a gente vive na nossa bolha aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, nosso trabalho, né? A gente vive numa bolha mesmo. Assim. Eu lembro na época da eleição, meses antes, tipo um ano, talvez quase um ano antes da eleição, das pessoas rindo desse ser. Nunca vai ganhar a eleição. Eu falei, não, vocês não têm noção do que é o interior. Vocês não têm noção do que eu ouço no interior. De bandido bom, bandido morto, para a criança tem que estar presa, tem que matar, daí para baixo. É isso que eu ouço como verdade. A gente vive numa bolha, mas não adiantou, né? As pessoas não entenderam e está dando no que deu. Porque é isso, é a bolha, a gente não vê E aí, juntando essa máquina do ódio, falando da máquina do ódio, gabinete do ódio, estou lendo o livro, terminando de ler o livro da Patrícia. Comprei, ainda não chegou, estou louco para ler também. Incrível, incrível. Eu estou na parte mais deprimente, falando dos outros países em que fizeram a mesma coisa, que estão um pouco à frente da gente. Os jornalistas se fuderam, assim. Leia, depois a gente conversa. Nossa. Então, é horrível. Essa parte é horrível. E porque é isso, é um plano, é uma estratégia, é pensado. Então, eu preciso acabar com
a credibilidade do jornalista. Eu preciso botar os artistas como mamata, como vagabundo, como não sei o quê. Quando a gente, no meu caso, faço muito mais teatro, um pouco de cinema, um pouco de TV, mas muito mais teatro. A gente vive uma instabilidade que a minha vida inteira foi assim. Às vezes eu tenho, às vezes não tenho. Às vezes tem trabalho, às vezes não tem trabalho. Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem dinheiro. Então, eu fico sempre pensando, quando entra algum dinheiro, o quanto eu posso guardar. Porque eu sei que daqui a poucos meses não vai entrar. Entendeu? Então, assim, a gente vive isso, como tantas outras profissões também passam por isso. Isso que eu quero falar. Eu não estou dizendo que o artista é acima de nada. É a minha profissão como jornalista, como a pessoa que trabalha na padaria, como meu pai, que tinha padaria, como a pessoa que trabalha no banco. É a profissão. Por acaso, tem um holofote, tem isso aqui, você me chamou para conversar. A gente está conversando sobre vários assuntos. Então é isso, tem um holofote que as pessoas pode mudar a cabeça de uma pessoa. Isso é perigoso para eles, né? Sim, e eu acho que aí também cabe, eu não sei, aqui falando como jornalista, eu acho que cabe fazer uma crítica, uma autocrítica que cobram tanto, uma autocrítica da imprensa, porque eu acho que essa visão glamourizada dos artistas é muito construída pela imprensa também, e parece que todo mundo... Pelos artistas e pela imprensa, eu acho que é isso, eu acho que é dialógico, né? E isso faz com que todo mundo, muita gente ache que quem aparece na televisão é milionário, né? Tem o iate de 25 milhões de reais, um jatinho, e viaja para onde quiser, a hora que quiser. E tá errado. Tá errado, eu vou dar outra desculpa te cortar, Murilo. Mas eu fiz uma ceninha pro... esqueci agora o nome do projeto. Cena em Casa, Teatro em Casa, do Leandro Muniz. Ele escreveu uns textos e chamou alguns atores para fazer textos, de maioria de humor, e de 2 minutinhos, 3 minutinhos. E uma das atrizes convidadas foi a Catiuxa. E aí teve um bate-papo com ela. Tinha cena, eu acho que no dia seguinte tinha um bate-papo com os atores. Eu, Paulo Betti, Catiuxa, muita gente bacana. E eu assisti a entrevista da Catiuxa, ela falando: Leandro, eu estava contratado da casa, estava fazendo sucesso na TV, bombando, e eu tinha que fazer conta de quanto eu ia gastar na condução do trabalho até casa, de casa até o trabalho, porque eu não tinha dinheiro suficiente, entendeu? Isso, é exatamente isso que você falou. Acha que a pessoa está na TV? Mas ela está na TV, ela deve estar cheia de dinheiro. Por conta dos dois lados, dos dois caminhos, o jornalista que incentiva e o artista que incentiva também, que procura e que aceita, né? Isso, aquela imagem de morder o próprio rabo, né? Sim, sim. Bom, por outro lado, apesar de tudo isso, desse panorama tão esquisito que a gente está vivendo, eu acho que a gente pode ter um consenso aqui de que a arte tem salvado a quarentena de muita gente, né? Apesar dessa depreciação pública, desse achincalhamento, se a gente puder dizer assim, na hora que a coisa apertou, todo mundo foi procurar uma série para ver, um filme para assistir nos streamings, novelas antigas que agora estão sendo reprisadas também, e livros, enfim, música. Eu queria saber como é que você também percebe esse movimento, assim, porque é meio paradoxal, né? As pessoas demonizam, mas na hora que o calo dói, opa, é melhor ver, né? É muito bom você lembrar isso, né? Porque é bonito isso, né? Olha, no momento de pandemia, olha que plot. No momento de pandemia, né, que parece que o mundo está acabando, né? As pessoas, 4 bilhões de pessoas sendo obrigadas a ficar em casa em diferentes momentos, trancados em casa, há pouco tempo criticando os artistas, no caso do Brasil, criticando artistas, né? E, de repente, o que salva essas pessoas também é a arte. Na TV, é no cinema, é no streaming, é o livro, é a poesia, é o bate-papo entre artistas, jornalistas. Né? Olha que rasteira da vida, né? Tomara que as pessoas consigam enxergar isso. Olha a sua volta. Né? Isso é muito bonito. Assim. Isso foi uma rasteira bonita, uma rasteira positiva.
artística, a arte salvando a gente da pandemia, sabe? A arte, no caso da gente, trabalhando, encontrando essa forma de teatro online, é teatro, não é teatro, depois é outra discussão, mas essa forma de arte online, de teatro online, da gente poder estar em contato com o público de alguma forma, dar alguma coisa para o público, porque o artista se satisfaz não que ele viva de aplauso, não é isso, como disse o prefeito do Rio, o artista é ótimo, vive de aplauso, está ótimo. Não, mas o artista precisa, ele trabalha com o invisível, ele acredita no invisível, ele quer pegar o invisível e dar para a plateia. Assim. A nossa arte, nosso trabalho é esse. Essa talvez seja um pouco da diferença das outras profissões, é que a gente pega o invisível e transforma em alguma coisa. Ou mais sensitivo nesse sentido. Por isso que as pessoas talvez tenham dificuldade em falar, não, mas você trabalha com o quê? Mas o que você trabalha? Você vive de quê? É isso, eu vivo de pegar o invisível e transformar e dar para você. Sabe? De contar uma história bonita que não vai mudar o mundo, mas talvez mude uma pessoa, talvez aquela história vai fazer uma pessoa pensar, olha, é verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. E talvez mude a vida daquela pessoa, como, por exemplo, quando eu fiz As Artimanhas de Escapino, com a companhia Os Atores de Laura, a gente em cartaz na Casa de Cultura Laura Alvim, isso lá em 2003, 2004, por aí. E aí vem... a peça tinha 1 ano, 2 anos, vem um cara, cutuca aqui atrás, oi, tudo bem? Um garoto alto, de 18, 20 anos, falando, olha, eu comecei a fazer teatro agora por causa de vocês, porque eu vi a peça. E, cara, eu fiquei tão emocionado com aquilo. Olha, vai falar importância ou não é importância, olha a responsabilidade, sabe? Você quase muda a vida da pessoa, mesmo que ela não vá fazer. E a força, né? E a força da arte. A força da toca arte. Tão fundo que a pessoa se descobre numa dessas. Quantas pessoas devem ter se transformado quando leram Clarice Lispector? Eu, quando li, eu li a Água Viva, não entendi direito primeiro, depois eu li, eu acho que foi em ordem, depois eu li a Hora da Estrela. Cara, eu fiquei chapado. Como deve mudar a vida de tanta gente ler uma Clarice Lispector, ler um Machado de Assis, né? Porra! E as pessoas não enxergam isso. Olha que importância. Aí posso falar de importância, que eu estou falando de arte em geral. A importância da arte está aí também, né? Não é só econômico. Além do econômico, tem disso, de transformar talvez a vida de uma pessoa. Né? Se a gente tivesse mais projetos do poder público em comunidades, olha o que devia transformar a vida dessas pessoas, e não. Pensa em botar a polícia com mais arma, pensa em liberar arma para matar mais gente, para bater recorde de gente morta em Rio e São Paulo todo ano. Não pensa em levar, sabe? Porque não é só uma coisa, é saúde, é educação, é tudo junto. Não dá para ser só saúde, não dá para ser só arma, não dá para ser só, entendeu? Eu acho que é isso, né? Eu não sou sociólogo, novamente. Não, super acho, e acho que a arte salva esse momento que a gente está vivendo. Ele sinaliza exatamente isso. A arte salva, a arte é potência. A cultura é a potência de uma nação que se pretenda séria, né? Se pretenda civilizada, né? De fato, eu acho que é para isso. Você imagina como seria se a gente tivesse sem nenhuma possibilidade de consumir, de fruir cultura, trancado todo mundo em casa. Eu estava pensando, imagina se essa pandemia tivesse acontecido, tipo, 20 anos atrás, sem internet. Pois é. Poderia ter acontecido. Poderia. Né? Pois é. Seria pior. Nossa, tem isso. Sempre pode. Sempre pior. Querido, agora, no meio de tudo isso, você segue criando, vocês estão nessa montagem, que eu quero até ler aqui, porque você define, hoje no seu post, você definiu como... não estou achando o termo que você usou. Montagem emergencial online. É uma produção da Armazém Companhia, direção do Paulo de Moraes, com atores da Armazém Companhia e alguns atores convidados. E aí a primeira pergunta o título eu já achei incrível, parece loucura, mas há método. A gente está falando do governo do Brasil? Porque é bem isso, né? É bem isso, né? Vamos lá, queria que você contasse como é que surgiu essa ideia. Eu tô lendo, vi matérias na TV, li críticas na internet.
assim, as avaliações são todas muito positivas do trabalho de Que bom. vocês. Fiquei muito feliz de ler. Bem bacana. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia, então. Então, como surgiu exatamente, eu não sei dizer, porque foi uma ideia do Paulo de Moraes com o Jopa Moraes, que é o filho dele, roteirista e ator, e a Patrícia Selonck, da companhia, todos da Armazém. E eles trouxeram essa ideia e chamaram alguns atores, chamaram os atores da companhia e chamaram alguns atores convidados para entrar nessa loucura, que consiste em a questão é uma peça de teatro, não é uma peça de teatro. A gente até ficou conversando com ele sobre isso na época de fazer o release. Sim. É teatro, não é teatro? Aí alguém falou teatro emergencial. Eu adorei isso. Teatro emergencial é isso. É isso, é emergência. Não tem que ficar discutindo sexo dos anjos. É teatro emergencial, o que dá para fazer agora. A sacação maravilhosa deles foi que não é uma peça filmada, né? Não, gravada, não é uma a gente não está num teatro, está cada um na sua casa, cada ator está no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Tem, inclusive, a Liliana de Castro está lá na Califórnia, fazendo a peça da Califórnia com um fuso horário diferente. Tem outra aqui, a Abel está em Campos, eu no Rio e por aí vai. E cada ator na sua casa, então não tem um palco, é um fundo preto, você vê basicamente o rosto, uns detalhes do figurino e alguns apetrechos que vão aparecendo, e cada ator faz um personagem de Shakespeare, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos. A gente não fala, até na divulgação acaba revelando os nomes, mas a gente não fala na peça para a pessoa, tanto para quem tem conhecimento da obra, tentar ficar descobrindo quem é, como para quem não conhece também embarcar, independente se é vilão, se é rei, se é bastardo, e aí você vai descobrindo ao longo da peça. Então, é uma batalha. A cada momento tem 2 atores em cena duelando. Cada ator fala um solilóquio. E aí você que está em casa, você vota em quem você quer que continue na história ou não. Então, é um jogo. Cada ator faz um personagem, e aí você vota ou porque você gosta mais daquele ator ou daquele outro, ou porque você gosta daquele personagem, ou porque você não gostou do cabelo daquele ali. Você vota pelo que você quiser. E aí vai votando, e aí as pessoas vão passando de fase, né? Então, o ator, para chegar até a final, você tem que fazer as 3 cenas. Cada ator decorou 3 cenas, basicamente, assim. E no comecinho da peça tem uma eliminação. São sorteados 3 atores e a plateia tem que votar sem conhecer nada, só por uma frase que cada ator diz. A plateia tem que votar em quem eliminar daqueles 3. Quando a gente é eliminado, logo nesse começo, dá uma Por dor. uma frase. Por uma frase. Maravilhoso. Frase. Maravilhoso. E vem cá, o processo de preparação ele foi similar ao de uma peça convencional? Vocês se reuniram virtualmente para ler, para ensaiar? Foi Tudo o mesmo virtual. processo? Tudo virtual, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sábado. Eu acho que era isso. Acho que era segunda, quarta, quinta. Acho que era segunda, quarta e sábado. A gente nos reuníamos segunda, quarta e sábado durante 1 mês e pouquinho, 1 mês e 1 semana. Foi isso. Decorar. E, aliás, cara, uma coisa que me aconteceu, agora melhorou. Mas no começo, até a gente está em agosto, até junho, uma dificuldade de me concentrar e para decorar foi muito difícil. Foi muito difícil. Isso é uma coisa da pandemia. Muita informação, nervosismo. Eu fiquei com uma dificuldade de concentração mesmo, de sentar e decorar, sabe? E que foi melhorando. Mas eu ouvi alguns amigos também comentando a mesma coisa, da dificuldade porque você tem que estar calmo, né? Você tem que estar focado naquilo ali. Eu acho que rolou uma dificuldade nisso em vários amigos, assim. Alguns amigos que eu conversei também. E aí você sentiu isso na fase de ensaio ou você chegou a estrear? Na fase de ensaio. Até quando eu fui fazer a cena com o Leandro, daquele outro projeto, que era um texto pequeno, sei lá, de 2 minutos e meio, como são os solilóquios agora do Parece Loucura, mas a Método. E fiquei com dificuldade mesmo, assim, era de concentrar, sabe? Porque acontece, eu decoro um dia, trabalho no texto, no dia seguinte, as coisas aparecem na cabeça. Assim. Parece que é curioso como você precisa dormir, uma boa noite de sono faz você guardar a informação.
E não estava acontecendo isso. No dia seguinte, parecia que eu não tinha estudado nada no dia anterior. Foi dando desespero. Foi dando, aí você começa a fazer teoria da conspiração e a Covid ataca a memória. Você começa a pensar coisas horrorosas. Mas parece loucura, mas a método, só para falar que foi uma ideia que veio do Armazém, do Paulo de Moraes, da Patrícia Selonck e do Jopa Moraes. E aí trouxeram a ideia, a gente até deu algumas ideias ao longo do processo, mas o projeto veio, a ideia inicial veio dessas 3 pessoas. E foi Maravilhoso. Muito legal. Pois é, eu falei das críticas que têm sido super positivas e o feedback do público, que tem. A Veja diz assim: o público tem plenos poderes. Achei maravilhoso. Cancelar, você cancela o ator. Por uma frase, eu achei sensacional. Uma frase. A primeira, logo no começo, você já elimina um. Você já foi eliminado nessa primeira rodada? Uma vez, foi eliminado. Já foi eliminado. O cara entra em cena e diz assim: boa noite, ser ou não ser, fora. Tá, não gostei. Quase isso, quase isso. Não, esse não. Não gostei desse nariz. É tipo isso. Os critérios devem ser bem subjetivos. Mas aí tem umas surpresas que eu não vou falar, porque lá pro final, enfim. Mas e a quantidade, eu fiquei impressionado. No primeiro final de semana, a gente teve uma divulgação muito boa do Parece Loucura. Capa do jornal, Estadão. E a gente teve um primeiro final de semana incrível, assim, 250 pessoas. Para botar 250 pessoas numa sala de teatro, meu amigo. É incrível. Agora a gente estabilizou em 180, 160. É incrível isso, ter público para tanto, assim. Isso sinaliza, eu fico pensando, que isso pode sinalizar uma possibilidade, né? Mesmo para depois da pandemia, depois da reabertura, porque eu sempre lembro do Jô Soares, no programa dele, dizendo que lá atrás o teatro funcionava de terça a domingo e foi sempre encolhendo. Talvez essa seja uma solução, né? Para poder manter atores e atrizes em contato com o público em outros dias da semana e também, sobretudo, Charles, fico aqui também pensando contigo, para democratizar o acesso, né? Porque há lugares no Brasil que não tem teatro. Total. No caso do Parece Loucura, mas a método, os valores são super democráticos. R$10 você já paga. 10, 20, 50, 100 e 200. Mas, independente disso, se tiver uma associação, eu estava pensando isso essa semana, se tivesse uma associação em algum lugar no interior do Maranhão, manda o link para lá e as pessoas assistem lá uma peça com textos de Shakespeare. E aí a professora pode depois ter um bate-papo com os alunos, estudar, entendeu? Olha o leque de possibilidades que abre, né? Isso é incrível, Só para o pessoal não ficar com dúvida, porque depois esse papo vai para o YouTube e a galera vai assistir lá, você falou de vários valores de ingresso, mas isso não diferencia de forma alguma a experiência, né? Não. Você escolhe quanto você quer pagar, de R$10 a R$200. E todo mundo assiste a mesma coisa. Maravilhoso. E aí, para comprar, fala pra gente como é que é. Vocês estão em cartaz sexta, sábado e domingo? Sextas e sábados, 8 da noite. Em cartaz, eu não sei. Mas eu recebi uma mensagem da amiga minha, Sara Antunes, atriz, falando: Charles, eu vou lá te ver domingo. Eu vou lá te ver domingo, é muito bom, né? É isso. Eu vou lá te ver domingo. Pô, que bom. Maravilhoso. A gente está sextas e sábados às 20 horas, domingos às 18. 15 minutos antes de cada sessão já abre a sala e as pessoas já vão vendo um tutorial de como fazer, desligar a câmera, fechar o áudio, algumas instruções básicas, assim, porque as vendas são pela Simpla com Y, simpla.com.br, e você assiste pelo Zoom. O espetáculo tem 1h05, 1h05. Gente, e tem outras vantagens. Você pode entrar na sala comendo sua pipoca, ou comendo o seu churrasco, ou comendo, sei lá, o que você quiser. Na porcaria do celular. Pode deixar o celular ligado, se tocar você atende, fique à vontade, entendeu? Inclusive deixar para votar, talvez a pessoa vote pelo celular ou pelo computador. Tudo tem dois lados, né? Então é outra experiência. Que bom, fiquei feliz de saber dessa iniciativa, estou curioso, quero assistir também. Deixa eu falar dos atores. Isabel Pacheco, Jopa Moraes, Kel Zecardi, a Liliana de Castro, o Luiz Lobianco, Marcos Martins, Patrícia Selonck, Sérgio Machado e Vilma Mello.
São incríveis. Um timaço. Umas pessoas que eu nunca tinha trabalhado e é muito louco. Pela primeira vez eu estou trabalhando com todas essas pessoas e virtualmente. Eu não me aproximei delas até hoje. Pois é, tá trabalhando junto, mas tá tão distante ao mesmo tempo. Manda beijo aqui para Thalia Bombinha, para o Wendel Bendelac, maravilhoso, também, que entrou aqui comentando. Wendel, beijo. Entrou o Ricardo Hudson aqui também e mandou dizendo, Charlão, uma turma querida que gosta muito de você. O Charles é um cara muito querido mesmo. Minha irmã, Daiane, está aí. Desculpa, gente, eu não consigo ter um problema cognitivo de falar e ler aqui embaixo as mensagens. Então, desculpa. Quero te agradecer por esse papo, foi ótimo. Reforço o convite para que a galera assiste. Parece loucura, mas é método. Vamos colocar no YouTube o endereço direitinho, o link para a turma comprar os ingressos. Vincula.com.br. Charles, para a gente encerrar, quando essa loucura toda passar, de pandemia, né? Porque a gente falou da loucura também do governo, não pode não confundir. Quando a pandemia passar, essa loucura toda chegar ao fim, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer? E é o cinema e o teatro. Não consigo pensar outra coisa. Cinema e teatro. Sinto muita falta também. Que seja logo, querido. Ó, beijo para você. Obrigado. Beijão. Saúde, viu? Saúde para nós. Tchau, gente. Amanhã tem mais Chega Junto Live. Beijo, Marcos. Beijo, Ayrton. Tchau, gente. Até mais. Tchau, querido. Obrigado.